capítulo 50. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, em seu capítulo 50, o último capítulo, então. Gênesis, em seu capítulo 50. Enquanto você procura, só recordando que no domingo que passou, nós estávamos aqui pela manhã, numa reflexão e nos desafiando acerca do esperar, tão somente no Senhor. À noite, também falávamos à igreja, e naquela ocasião, conduzíamos a um texto que nos desafiava a não perder Jesus de vista. E aí veio a segunda, veio a terça, e eu ia para lá, ia para cá, e Deus me trazia sempre para esse texto. Então eu entendi que era por aqui que Deus queria falar conosco, era por aqui que Deus queria trazer um recado, trazer uma orientação. Estamos terminando, como eu dizia há pouco, um mês. O mês de janeiro já foi. Eu até comentava isso recentemente com algumas pessoas que estavam próximas a mim. Eu dizia, olha, normalmente para mim o mês de janeiro era o mês mais amarrado, era o mês mais custoso, era o mês mais lento. Mas esse passou como um tapa, passou muito rápido. E se assim for os demais, esse ano vai passar a galope, vai passar muito rápido. E com certeza o mês passou, experiências ficaram, aprendizados. Com certeza vivemos muitas situações nas quais dessas situações tiramos lições. E talvez em meio a essas lições e esses aprendizados, algumas coisas ficaram ainda para que a gente reflita, para que a gente pense. Talvez seja essa a razão pela qual Deus me fez voltar a esse texto, para que eu também refletisse, para que eu também pensasse, e agora divido esse pensar e esse refletir com a igreja. Gênesis capítulo 50. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, e chorou sobre ele e o beijou. Ordenou José aos seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamento, e os egípcios o choraram 70 dias. Passados os dias de o chorarem, falou José à casa de Faraó: se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, declarando: eis que eu morro. No meu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai, depois voltarei. Respondeu Faraó: sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen as crianças e os rebanhos e o gado. E subiram também com ele tantos carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira de Atade, eis que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação, e José pranteou seu pai durante 7 dias. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: grande pranto é este dos egípcios, e por isso se chamou aquele lugar de Abel-Misraim, que está além do Jordão. Fizeram-lhe os seus filhos como lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna no campo de Macpela, que Abraão comprara com o campo, por posse de sepultura a Efron, o heteu, fronteiro a Manre. Depois disso, voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto,
mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostaram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maquir, filhos de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus os visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós nos dirigimos ao Senhor em oração, após a leitura da Tua palavra, que foi acompanhada pela igreja. Lemos a Tua palavra e reconhecemos que a Tua palavra é a verdade, que nos instrui, que nos orienta, e que assim seja nessa ocasião, que o Teu Espírito Santo nos conduza e nos faça discernir e compreender a Tua palavra, o Teu ensino, como aplicação prática para a nossa caminhada diária. Que o Senhor possa desvendar os nossos olhos, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento e que venhamos a receber o Teu ensino e a Tua orientação em o nome do Senhor Jesus. Amém. Existem muitas orações interessantes registradas na história. Eu estava procurando algumas dessas orações que foram proferidas em alguns momentos específicos. Interessante é que essas orações elas estão relacionadas a alguns momentos nos quais a pessoa vivia certas circunstâncias e aí ocorrera essa produção dessa oração. O Francisco de Assis fez uma muito célebre e bastante conhecida. Antes que a minha memória me traia, ela está aqui registrada até para facilitar. E ele disse algumas coisas assim: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Uma oração desafiadora, uma oração cantada por aí, uma oração utilizada em alguns lugares, em algumas celebrações, em alguns momentos, e uma oração que tem um conteúdo que nos desafia em vários aspectos da vida. Se você atentou, se você acompanhou, e eu tenho certeza que você assim o fez, percebeu que são situações do cotidiano, são situações do vivido, são situações do meu dia, do teu dia, do nosso dia, situações que acontecem comigo, com você, com todos nós. Mas o texto nos desafia para sermos diferentes e de fazermos diferença onde estivermos. Onde estivermos. Mas quando eu olho para a vida desse nosso irmão do passado, José,
e você certamente conhece a história desse amigo nosso, desse irmão na fé, José. Você já deve ter lido. É uma história tão contada, uma história tão narrada, uma história tão utilizada em alguns sermões, em algumas mensagens. Eu já ouvi muitas pregações sobre a vida de José, uma vida que nos inspira muito. Aprendemos tantas coisas com a vida desse nosso irmão José. Eu gostaria de trazer à nossa memória um pouco dessa história, que é do teu conhecimento. Eu não vou aqui falar de toda a sua trajetória, desde o capítulo 37, mas se você vai ao capítulo 37 de Gênesis, ali começa então a narrativa da história de José. E você pode perceber comigo e notar que José nasce em meio a uma família um tanto quanto complicada. Você sabe, você conhece, você já leu essa história, mas eu só apenas relembro que ele foi alvo da preferência de um pai, e essa preferência de um pai gerou todo um descontentamento entre os irmãos, inveja, ódio, ciúme, armações, que produziram uma caminhada que poderia ter produzido na vida desse nosso irmão José algumas coisas que às vezes são produzidas no meu, no seu e no nosso coração. Porque é justamente na caminhada da vida que nós nos deparamos com certas situações que, se não tomarmos o devido cuidado, elas se cristalizam. E quando assim acontece, o nosso coração se torna de pedra, insensível, bloqueado ao exercício da graça e da própria misericórdia. Mas quando a gente olha para a vida de José, a gente percebe um grande modelo de alguém que aprendeu a não ter um coração endurecido, a não ter um coração fechado, em virtude das situações da própria vida. Eu já tenho conversado com algumas pessoas que se tornaram endurecidas, porque fizeram uma leitura equivocada das circunstâncias da vida. Olharam nas circunstâncias, situações que foram para o mal e não para o bem. E aí, porque entenderam ou compreenderam que foi para o mal, e aí se fecharam. E todo e qualquer relacionamento que foi travado, que foi desenvolvido, que foi vivenciado a partir dessa dureza de coração, foi marcado pela falta de tudo aquilo que você ouviu na oração do Francisco de Assis. Mas quando a gente olha para a vida desse menino, que na ocasião era menino, mas que agora é um homem adulto, a gente encontra algo muito precioso. Alguém que foi guardado por Deus e tinha um coração que exercitava a misericórdia, a graça e não o juízo. É interessante isso. Muitas vezes na caminhada da vida, nós nos tornamos experts em leituras equivocadas das circunstâncias que ocorrem conosco, e aí estabelecemos o juízo, e muitas vezes um juízo condenatório, e esquecemos da graça e da misericórdia. E esquecemos que nos relacionamos com Deus, que inclusive se pauta também na graça e na misericórdia. E espera que nós exercitemos a graça e a misericórdia. E é essa história que me desafia no início desse ano, ao final de janeiro, caminhando para fevereiro. É um convite a olharmos para o nosso coração, para percebermos se o nosso coração já, ao final de janeiro, já não começou a receber alguns cristais de dureza que podem gerar um coração realmente endurecido ao exercício da graça e da misericórdia. Quem aqui talvez já não passou pelo mês de janeiro e de repente já não verbalizou ou refletiu? O ano mal começou e eu já estou envolvido com injustiças. O ano mal começou, o mês de janeiro mal rodou, e eu já estou envolto, já estou envolvido em ações de injustiça. Já estou sendo injustiçada, já estou sendo injustiçado, já estão aprontando comigo, já estão fazendo comigo, já aprontaram comigo. O ano nem começou direito, e as perseguições e as coisas já começaram a me bombardear de tal maneira que eu já percebo que esse ano não vai ser muito diferente, porque novamente as injustiças estão caminhando e chegaram a mim, e as coisas estão muito semelhantes.
Irmãs e irmãos, José teria todas as razões possíveis para se tornar um vingador. Mas não é o que nós encontramos, nem o que nós percebemos. Por uma simples e maravilhosa razão. E esse é o desafio para a gente pensar hoje. Siga os planos de Deus. Siga os planos de Deus e vença. É simples assim. Siga os planos de Deus e vença. Fomos desafiados na passagem do ano de 2017 para 2018. O lema, o tema, o desafio está aqui atrás de mim. O fluir do Espírito. Uma igreja conduzida, uma igreja dirigida pelo próprio Deus. Quando eu e você verdadeiramente somos guiados pelo Espírito, conduzidos pela mão de Deus, quando nós seguimos os planos e os propósitos de Deus, nós vencemos. Vencemos o quê, pastor? Aquilo que José venceu. E que teria todas as razões para ser derrotado e para ser vencido. José não foi derrotado, José não foi vencido, porque ele entendeu que melhor é seguir os planos de Deus. Então, o mês de janeiro já passou. O mês de fevereiro está batendo as portas, o mês está caminhando. Não seja derrotada, não seja derrotado. Vença como José venceu. Mas José venceu porque ele seguiu o plano, o projeto, os propósitos de Deus. Se você não fechou sua Bíblia, a minha fechou aqui, mas Gênesis 50. Veja comigo o versículo 14, por favor. Gênesis, lá no capítulo 50, se você fechou, reabra, por gentileza, o versículo 14. Eu li todo o capítulo porque ele começa narrando o quê? O falecimento do pai de José. Você ouviu a história, Jacó faleceu, e é muito bonita essa história do falecimento. Eu gosto muito, eu já utilizei alguns ofícios fúnebres, porque o texto diz que Jacó reúne toda a sua casa, os seus filhos. Diz o texto que ele está deitado, diz o texto que ele recolhe os pés, expira e foi reunido com o seu povo. Que maravilha! Depois de 147 anos, ele recolhe os pés, expira e é reunido com o seu povo. É natural, a família ficou triste, o texto diz que José chorou, com certeza os irmãos também, o pranto foi longo, uma caminhada de um cortejo exaustivo, mas veja o versículo 14. Depois disso, voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. O pai é sepultado, eles voltam para o Egito, volta José, volta seus irmãos, e é justamente quando eles voltam para o Egito que alguma coisa estranha é falada e é feita pelos irmãos de José. Veja o versículo 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto. Se você for ao capítulo 45, não precisa ir agora, mas no capítulo 45 é o momento quando os irmãos de José vão ao Egito, José dá-se a conhecer, e no capítulo 45 há um momento de reconciliação, há um momento de arrependimento e há um momento de perdão. Irmãs e irmãos, entre o capítulo 45 e o capítulo 50, segundo os estudiosos, passaram-se 17 anos. E após 17 anos, de um momento de confissão, de arrependimento e de perdão, os irmãos de José falaram assim: o nosso pai morreu. E José vai se vingar agora da gente. Então, antes que ele faça isso, antes que ele se vingue, nós vamos dizer o seguinte: que o nosso pai, antes de morrer, pediu para que ele nos perdoasse. Irmãs e irmãos, como
o pecado cobra caro. Olha a consciência desses irmãos. Cuidado com o pecado. Não brinque com o pecado. Olha como o pecado cobra caro. 17 anos haviam se passado. E eles ainda estavam guardando algo na mente e no coração deles. Eles achavam que José agora iria se vingar deles. Eles achavam agora que com a morte do pai, José, com toda a sua força, com todo o seu poder e com toda a sua autoridade, iria se vingar. E aí eles organizam um plano. E o plano é um tanto estranho, porque eles querem forçar e obrigar José a fazer o que ele já havia feito com toda a sinceridade e com toda a verdade lá no capítulo 45. Esses irmãos, parece-me que esses irmãos não tinham noção do perdão. Não tinham entendimento do que é o perdão. Não sabiam lidar com o perdão. Porque, irmãs e irmãos, o perdão não é motivado de forma imposta por quem quer que seja. Na cabeça deles, eles pensavam assim: se nós falarmos que foi o nosso pai que mandou José nos perdoar, José vai nos perdoar. Irmãs e irmãos, o perdão não é por imposição. O perdão não é por força. O perdão é um ato de dentro do coração, voluntário. É uma decisão da pessoa e nasce no coração, não por imposição, não por forçação de barra, não por estratégia, não por imposição. Os irmãos achavam que o perdão seria alcançado pela imposição de uma fala forjada entre eles de novo. Se vocês lembram, quando José foi levado para o Egito, qual foi a desculpa que eles deram? Mataram um animal, sujaram uma túnica, levaram essa informação para o pai. Eles estavam acostumados a lidar com o pecado de uma maneira tão doentia, que na cabeça deles só poderiam ser perdoados se o pai, ou se a fala do pai. E aí, se você atentou no texto, a partir desse versículo 16, versículo 17, principalmente o final do versículo 17, enquanto eles estão falando, o que José faz? Chorou. E eu fiquei me perguntando, por que será que José chorou? Saudade do pai? José estava chorando, irmãs e irmãos, porque ele estava percebendo que os seus irmãos não haviam acreditado no perdão que ele havia liberado. Que tristeza! Os irmãos não haviam acreditado que haviam sido perdoados verdadeiramente por José. José chorou quando percebeu que os irmãos não haviam acreditado nele. Perdão, irmãs e irmãos, é algo que vem de dentro do coração, de maneira sincera e de maneira verdadeira. José seguiu nos caminhos do Senhor o tempo todo. E porque seguiu nos caminhos do Senhor, ele não era uma pessoa vingativa. É interessante porque se você observar, a Bíblia fala acerca disso. Dos 30 até o final da vida, e você leu comigo o final da vida dele, você não tem José mais falando da mulher de Potifar, do copeiro-chefe. Você não tem. O coração de José não estava endurecido, não era rancoroso. José havia perdoado e os irmãos não haviam entendido isso. E aí quiseram armar uma estratégia, utilizando a fala do pai morto, para que assim eles fossem garantidos. Irmãs e irmãos, o perdão ele não é assim alcançado. O perdão não é assim adquirido. Não é assim que se alcança a misericórdia de um perdão. Não é com estratégia.
não é com artimanha, não é com artifício, não é com arapuca. Os irmãos estavam armando uma arapuca para que José fosse forçado a perdoar. As coisas não funcionam assim. Qual é a primeira lição que eu quero deixar para todos nós nessa noite? Minha lição é a seguinte: se você pecar contra o seu irmão, se você falhar contra a sua irmã, contra o seu irmão, com quem quer que seja, faça o que eles fizeram no versículo, principalmente no versículo 16. Não, o que eles fizeram no versículo 16 não pode. Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, não faça isso. Veja o versículo 18. O que eles fizeram no versículo 18? Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. Ou seja, se você pecar e se você errar contra o seu irmão, seja ele quem for, perdão é alcançado com humilhação, com arrependimento. Não é com estratégia, subterfúgio, com violação da vontade, com exercício de autoridade. Não é assim. Se eles tivessem simplesmente feito o que eles fizeram no versículo 18, sem o versículo 16, sem o versículo 17, eles teriam acertado tremendamente. José chorou porque percebeu que eles não haviam acreditado nele. Irmãs e irmãos, se você errar com quem quer que seja, apenas confesse e demonstre com a sua vida arrependimento. Não precisa de mais nada. Se você errar, se porventura você errou agora em janeiro com alguém, ou se você vier a errar com alguém, veja o que José fez e veja o que os irmãos fizeram. Mas eu quero te dizer o seguinte: se você errar, se arrependa, humilhe-se e demonstre com a sua vida esse arrependimento e essa humilhação. Veja agora o versículo 19. Que interessante o versículo 19. Respondeu-lhes José, não temais. Não temais. Que interessante isso. Segunda lição que eu quero deixar para todos nós nessa ocasião, acerca de como José, por seguir o propósito de Deus, ele venceu. Ele venceu a ira, ele venceu a vingança, ele venceu o ódio, ele venceu o desejo de retribuição, de pagar o mal com o mal, de fazer o mal na vida dos seus irmãos. Ele não fez nada disso, porque ele seguiu o plano e o propósito do Senhor. Segunda lição que a gente aprende nesse texto, que eu achei bastante interessante, quando ele diz, não temais. Essa palavra, ela gera conforto, ela gera um sentimento de acolhimento, ela gera uma sensação de aceitação. Enquanto os irmãos no primeiro momento tentaram criar uma situação para forçar o perdão, José chorou, aí ele fala, meus irmãos, não temam. Meus irmãos, não temam, não precisa disso. Aqui é como se nós falássemos assim, José, naquele momento, ele percebeu a angústia, ele percebeu a dor, ele percebeu o sofrimento dos irmãos, ele fala, não temam. De uma certa forma, ele foi naquele momento bálsamo e refrigério para aqueles irmãos que ainda não haviam sentido com segurança o perdão que ele já havia liberado e ministrado desde o capítulo 45, há 17 anos atrás. Quando ele falou, não temam, é como se ele dissesse, essa história já está tratada, meus irmãos. Essa história já está resolvida. Não tem mais por que vocês ficarem com medo, com receio, achando que isso ou aquilo vai acontecer. Pelo contrário, não temam. Por uma simples razão. Se você lembra do que está escrito em Mateus, capítulo 18, versículo 21 e versículo 22, se vocês puderem projetar, para os irmãos acompanharem, o que está lá em Mateus, capítulo 18, versículo 21 e versículo 22? Quem lembra? Mateus 18, versículo 21 e versículo 22.
Mateus 18, versículo 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. José não se deixou ser vencido pelo ódio, pelo rancor. José foi um vencedor, porque ele tinha plena consciência de que perdão é dever, perdão não é opcional. Quando a gente trafega na vida achando que o perdão é opcional, que o perdão é uma opção, não. Perdão é um dever. Olha o que o texto diz lá em Mateus 18, 21 e 22. Jesus explicando acerca do perdão. E se você for um pouquinho antes, você vai perceber como se deve tratar um irmão que apronta alguma coisa, que faz alguma coisa errada. O exercício do perdão não deveria ser caro ou penoso para quem quer que fosse. O perdão é um dever. Nós devemos perdoar. Porque é o que é o certo, é o que é devido, é o que é correto, é o que deve ser feito. Foi o que José fez. José não se deixou vencer pelo ódio, pelo rancor. Falou: não, meus irmãos, o perdão já foi liberado. Já tem 17 anos que eu perdoei vocês. Por que vocês ainda guardam essa ideia de que eu não perdoo? Eu já perdoei. Vocês já estão perdoados. Não temam, não fiquem apavorados, não fiquem assustados. Eu já perdoei vocês. Que interessante isso. Olha o que está em Efésios, capítulo 4, 32. Efésios capítulo 4, versículo 32. Outro texto bastante interessante. Por que a gente tem que perdoar e liberar perdão na nossa caminhada, na nossa vida, uns com os outros? Olha o que diz Efésios 4, 32. Efésios 4, 32 diz assim: Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Irmãs e irmãos, perdoar não tem nada a ver com ser bom ou deixar de ser bom. Eu não perdoo e você não perdoa porque você é uma pessoa boa. Não. Nós perdoamos porque nós fomos perdoados. E com o mesmo perdão que nós somos perdoados, nós perdoamos a quem quer que seja, porque perdão não é opção. Perdão é dever de todos nós. E aí você pode dizer assim: ah, pastor, mas o ano já começou, mês de janeiro já aprontaram comigo, eu fui injustiçado, eu não consigo perdoar. Aí eu quero te dizer o seguinte: isso é sinal de que você ainda não aprendeu o que é santificação. Porque uma pessoa que anda na condução do Espírito Santo de Deus e é conduzida pelo próprio Deus e anda em santificação, ela libera perdão para quem quer que seja. Ela não retém o perdão. Porque perdoar é dar ao outro o direito de viver. José fez isso. Ele não se deixou vencer pela vingança, pelo ódio. Olha que interessante, nesse mesmo versículo 19, quando ele fala assim: não temais, ele diz: acaso estou eu no lugar de Deus? Ele falou: meus irmãos, eu não estou no lugar de Deus. Não está no meu direito. Eu não estou com o poder de julgar vocês. Quem vai julgar vocês é Deus. Eu já perdoei vocês. Eu não estou no lugar de Deus. Estabelecer um juízo para condenar, para punir quem quer que seja. Que interessante isso. Parece-me que José já tinha conhecimento do que está escrito lá em Romanos. Você pode ver comigo? Lá em Romanos, capítulo 12. Olha que interessante o que está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 19. Parece que José já tinha conhecimento do que estava escrito aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Nós não estamos no lugar de Deus para estabelecer o juízo, a condenação de quem quer que seja. A mim e a você cabe perdoar. Só não perdoa
quem não entendeu o que é viver em santidade, quem ainda não aprendeu o que é andar segundo a condução do Espírito de Deus, quem ainda não tem esse Espírito de Deus fluindo na sua vida, porque quem assim vive, perdoa e não retém o perdão. José entendeu que ele não estava no lugar de Deus. José entendeu que a vingança, o agir, o que Deus ia fazer ou deixar de fazer, pertencia a Deus. O que competia a José era perdoar. E ele já havia perdoado há 17 anos atrás. É como se eu estava lendo parte de um livro do Max Lucado, e ele diz assim, gente como a gente. E nesse livro que ele fala da gente como a gente, ele pega várias personagens da Bíblia, e aí tem uma frase que eu recortei nesse livro do Max Lucado, que ele diz assim, quando revidamos e não perdoamos, estamos dizendo, sei que a vingança é sua, Deus, mas não acho que o Senhor puniu suficiente. Achei que era melhor resolver essa situação com as minhas próprias mãos. Até porque o Senhor tem uma tendência a ser pouco duro, e essa pessoa precisa ser muito mais castigada. José não fez isso. Ele falou para os seus irmãos, eu não estou no lugar de Deus. Não tenham medo. Vocês já estão perdoados. Eu já liberei o perdão sobre a vida de vocês. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 30, a gente encontra lá uma repetição do que está lá em Romanos. A mim pertence a vingança, eu retribuirei, declarou Deus. O que compete a nós, irmãs e irmãos, é liberar perdão. Se por alguma razão o mês de janeiro te proporcionou algumas situações nas quais você ocupou o lugar de Deus e não liberou perdão, mas só juízo e condenação, você se deixou vencer pela vingança. Não é assim. Olha o versículo 21, que interessante. Olha como ele começa esse versículo 21. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Curioso essa expressão do versículo 21, não temais. Quem que usava repetidamente essa expressão, não temais? Vocês lembram? No Novo Testamento? Quem que usava essa expressão com tanta frequência, com tanta regularidade? O próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus usava e utilizava com muita frequência essa expressão, não temais. José consolou seus irmãos. Além de liberar perdão, José mostrou que eles já estavam perdoados e José consolou os seus irmãos. Por uma simples e importante razão. Ele não deixou, irmãs e irmãos, porque às vezes nós pensamos assim, perdoar é esquecer. É verdade, de uma certa forma sim. Mas se você voltar ao versículo 20, olha só o que José diz aos seus irmãos. Vós, na verdade, intentastes o mal. José não deixou de considerar o que eles haviam feito. Perdoar não é simplesmente esquecer o que o outro fez. Nós ainda até podemos lembrar o que o outro fez. Só que aquilo que foi feito já não me causa mal, já não me gera sentimento, não me incomoda. Mas o registro vai ficar. E José fez questão de dizer, vocês intentaram o mal. Mas Deus transformou isso de uma maneira positiva, de uma maneira boa. José não deixou de considerar o que eles haviam feito. E pontuou, é verdade, vocês intentaram o mal contra mim. Quando a gente perdoa e libera perdão, a gente até lembra do que a outra pessoa fez. Mas isso não nos causa repulsa, sentimento de alguma coisa estranha. Se por um acaso você lembra, e esse lembrar te traz uma sensação de estrangular a pessoa, é porque alguma coisa ainda
não está no devido lugar, na condução de Deus na sua vida. Parece-me que José tinha plena compreensão e pleno entendimento do que está em Provérbios, no capítulo 20 e versículo 22. Olha o que está em Provérbios, capítulo 20 e versículo 22. Provérbios 20, versículo 22. Não digas, vingar-me-ei do mal. Olha o que que o Salomão nos chama a atenção. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. Não digas, eu vou me vingar. Como alguém já falou que a vingança é um prato que se come frio. O que é teu está guardado. Espera que vai vir o troco. Não foi isso que José fez com os irmãos. Em nenhum momento. Não há rancor, ressentimento de mágoa, nada disso. Ele fala, meus irmãos, vocês estão perdoados. Não temam. Não fiquem apavorados. José consolou. Interessante, porque José é que devia ser consolado. Mas quando a gente caminha no propósito de Deus para as nossas vidas, a gente entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Deus e são chamados segundo o seu propósito. José entendeu muito bem que tudo o que havia lhe acontecido estava dentro de um propósito. Mas ele não deixou de pontuar. É verdade, vocês intentaram mal. Quando a gente perdoa, a gente não guarda sentimento. Pode até lembrar. E é interessante, eu estava lendo alguma coisa nesse sentido. José é como se ele falasse assim, olha, vocês fizeram mal para mim. Vocês estão perdoados, não se preocupe com isso. Mas preste atenção para que vocês não repitam mais isso. É como se ele falasse apenas e tão somente isso. Essa história está resolvida. Essa questão está perdoada. Não se preocupem com isso. Vocês tentaram o mal, mas Deus transformou em bem. Cuidado, porque com isso, José também não estava dizendo que Deus era o responsável por aquele mal. Deus não era o responsável. José deixou claramente, foram vocês que aprontaram comigo. Mas Deus foi tão bondoso e tão misericordioso que transformou esse mal que vocês tentaram fazer para mim em bem. E transformou tanto que até vocês foram beneficiados. José termina a conversa com seus irmãos, consolando, confortando, de uma maneira que eles nem esperavam, que eles nem imaginavam. Nós estamos terminando esse mês de janeiro. E eu fiquei pensando nessa atitude de José, como uma lição prática para a nossa caminhada no restante desse ano. Quando a gente segue no propósito e no caminho de Deus, a gente vence. Vence muitas coisas, e uma delas é o sentimento de vingança. É o sentimento de retribuição, de pagar o mal com o mal. Não retenha o perdão. Perdão é dever nosso. Perdão tem que ser liberado. Não se coloque no lugar de Deus. Esse não é o meu lugar, nem o teu lugar. O que compete a mim e a você é perdoar. Perdoe. Como está lá em Provérbios. Não diga, vingar-me-ei. Espera pelo Senhor. Há um Deus nos céus que conhece a mim e a você, que conduz todas as coisas, e com a mesma medida que somos perdoados, perdoemos uns aos outros. Vamos colocar em pé?
Nós vamos cantar um cântico que é bem conhecido. Fala bem de tudo isso que o pastor falou, de perdão, de união. Esse cântico, gente, eu nem queria fazer isso, porque é o clichê, né? Mas a gente precisa cantar ele de mãos dadas. Vamos dar as mãos. Não tem como não cantar esse cântico de mãos dadas, né? A gente se une no coração e a gente se une em ação, fisicamente também. Que o Senhor esteja nos ajudando, nos ensinando tudo isso, né? Perdão. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa-me, irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Aliança, aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa-me, irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Senhor, obrigado pelo culto, pela reunião solene. Obrigado porque Tu nos trouxestes à Tua casa de oração. Obrigado pelos louvores. Obrigado pela leitura da palavra. E obrigado pela história viva de José e pelo seu exemplo de exercício, de graça e de misericórdia para com os seus irmãos que haviam aprontado tanto. José teria todas as razões para exercer ali a vingança, para retribuir o mal com o mal, mas não foi isso que ele fez. Ele exerceu a graça, a misericórdia, liberando perdão, consolando, confortando, abençoando, suprindo, demonstrando amor para com seus irmãos. Senhor, esse é o desafio para todos nós na caminhada do restante desse ano e durante toda a nossa vida. Porque assim como Tu nos perdoastes, indignos e imerecedores do Teu perdão, mas aprove ao Senhor nos amar, e como demonstração do Teu amor, Tu nos perdoastes, não olhando para as nossas imperfeições, mas demonstrando esse amor maravilhoso
o Senhor nos perdoou, e agora o Senhor nos ensina com a vida de José a importância de perdoarmos uns aos outros. Senhor, livra-nos de um coração endurecido, livra-nos da insensibilidade de termos um coração que não libera perdão. Senhor, se porventura aqui há entre nós alguém com o coração endurecido, que se sente injustiçada, que se sente injustiçado, que não consegue ministrar e liberar o perdão, que o teu Espírito Santo possa ser soprado sobre esse coração hoje, e que esse coração de pedra possa ser transformado em um coração de carne, um coração onde Jesus possa pulsar, onde o Espírito Santo possa untar com o óleo da unção, amolecendo de tal maneira que haja a liberação do perdão. Senhor, quando perdoamos, somos obedientes à tua palavra, porque o Senhor quer que perdoemos uns aos outros, porque à medida como perdoarmos, também seremos perdoados. Então livra-nos de cairmos nesse engano tão perigoso de ter um coração endurecido, que possamos seguir nos teus propósitos, seguir nos teus planos, como José seguiu, e por estar firmado nos teus planos, e por conhecer quem tu és, e por conhecer a tua palavra, José venceu a vingança, venceu o ódio, venceu a retribuição, venceu o mal com o bem. Que esse seja o nosso exercício diário, abençoar, perdoar, consolar, como José nos ensinou na noite de hoje. Leva-nos assim a esse exercício de graça e misericórdia para com aqueles que tiverem pecado contra nós, tiverem falhado contra nós, e que da nossa parte haja também um espírito humilde. Se porventura tivermos falhado, se tivermos errado já nesse ano com alguém, que tenhamos coragem de confessar o nosso pecado, de confessar o nosso erro, de nos arrependermos e de demonstrarmos esse arrependimento com atitudes práticas e verdadeiras e sinceras. Leva-nos a esse exercício e essa vida de perdão mútuo. É a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. E agora, irmãs e irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam sobre vós, corpo vivo de Cristo e família de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. E Deus abençoe. Ide em paz, eu vou à porta.